Saudação de paz para a igreja, amém? Hoje é a primeira ceia do ano de 2021, amém? Eu vi que pessoas ainda faltam do culto de ceia, como obreiros. 2021 você venha rever isso aí com Deus, irmãos. Culto de ceia é o principal culto da igreja. Não cometa os mesmos erros do ano de 2020. Se assenta um pouco, pode se assentar. Eu contemplo que a Bíblia fala que Cristo é o corpo. Concordam? Concordam? Se Cristo é o corpo, o que nós somos? O que nós somos? Ué, igreja? O que você é? Você é um membro. Se Cristo é o corpo, nós somos um. Deixa eu perguntar alguma coisa para a igreja, para vocês entenderem o ano de 2021, para a gente rever algumas coisas em nossa vida no ano de 2021. Se Cristo é o corpo e nós somos um membro. Agora, por exemplo, nós estamos no tempo de pandemia. E nessa pandemia do Covid-19, nós sabemos que essa enfermidade, ela toca em um membro do corpo. Qual membro é? Cadê a igreja? Aí eu pergunto, para o irmão resistir e permanecer vivo, ele precisa de quê? De quê? Oi? Não do corpo, ele precisa do agir dos outros membros. É a igreja. Se um membro estiver ruim, você sabia se ele morre, todo o corpo morre? É. Se o coração do corpo para, que é o membro, o corpo todo para. Como que o corpo vai andar, vai conseguir direcionar a tua vida se os olhos se perderem no meio da caminhada? Então a gente precisa rever, porque uma igreja ela só movimenta e cresce quando um membro ajuda o outro membro. Tem que ser sincero, irmãos. E esse ano de 2021 a gente tem que rever algumas coisas, amém? Antes de começar esse culto, no último domingo desse mês eu vou fazer uma reunião com os obreiros para a gente rever algumas coisas para o ano de 2021. Em fevereiro eu quero preparar uma nova equipe de obreiros, mas eu quero dar um curso para preparar um novo corpo do diaconato, que eles venham estar preparados, porque às vezes o obreiro não está preparado para a luta e para a batalha, e quando vem uma batalha ele não suporta a luta, não suporta a crise, amém? Então esse ano de 2021 vamos começar a rever faltas de culto, principalmente o culto de ceia do Senhor, principalmente obreiros. Sério, irmão, sério. Um obreiro vai faltar do culto de ceia do Senhor? O principal culto da igreja? Amém? Quem trouxe a tua Bíblia Sagrada? E pode abrir comigo no livro do profeta Amós. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada com Deus. Toda mensagem, é por isso que existe diferença, viu? De um pregador de igreja e de um pregador itinerante. Quem é o pregador itinerante? O pregador itinerante é aquele pastor que não tem igreja. Ele só anda viajando. Cada dia ele está numa cidade, numa igreja. O pregador itinerante, ele com 10 mensagens, ele flui seu ministério durante 10 anos, 20 anos. 10 mensagens preparadas. É por isso que o pregador itinerante, quando ele vai pregar numa igreja, ele chega e fala assim: abre a tua Bíblia, lê o texto sem abrir a Bíblia. Aí você fala assim: nossa, esse pastor é bom de Bíblia. Não é porque, é porque ele é itinerante. E aquele texto, daquela mensagem, ele já pregou ela mais de 100 vezes. E o texto já é na mente do que ele vai pregar. O pregador de igreja, pastor, o pastor de igreja, todo dia ele tem que preparar algo novo para a igreja. E não é fácil. É por isso que tem gente que dá mais valor para um pregador de fora do que o pastor de dentro. Porque eles olham que o pregador de fora, ele sabe mais do que o de dentro. Não é. É porque o pregador de dentro, da mesma forma de todo dia ter que ir para o fogão, preparar uma comida nova, o alimento
para pessoas. E o pregador de fora? Quando eles me chamam para pregar fora, eu não preciso nem estudar a mensagem, porque eu já tenho preparada. Bem, mas por quê, pastor? Porque toda mensagem ela só fica boa. Diz alguns historiadores que ela só fica boa quando ela é pregada 62 vezes. Quando ela estiver nas 62 vezes, a minha mensagem vai ficar boa. Essa aqui é a primeira que Deus me deu. Tem 3 dias que eu estou estudando ela. Vamos lá? O livro do profeta Amós, capítulo 3. O profeta Amós está na galeria dos profetas menores da Bíblia Sagrada. Profeta Amós, capítulo 3, verso 12. Quem encontrou, diga amém. Quem pode ficar de pé comigo? Por que, pastor? De reverência à palavra do Senhor. A Bíblia diz: se coloca de pé, filho do homem, para que eu fale contigo. Isso é reverência da palavra de Deus, amém? Amós capítulo 3, verso 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Troca a versão para mim, tem outras versões. Assim diz o Senhor: assim como o pastor arranca da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com um canto de cama e um pedaço de sofá. Tem outra versão. Tem aí? Quem está mexendo aí? Assim diz o Senhor. Eu estou lendo em versão diferente para vocês entenderem. Como o pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar dela as 2 pernas ou um pedaço da sua orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em cama luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Agora volta na primeira versão que estava e pode se assentar, glorificando ao Eterno. O texto que nós acabamos de ler agora está colocado na galeria dos profetas menores, não menor pelo tamanho, mas menor pela oportunidade que foi dado ao profeta, as profecias que o próprio profeta profetizava. O livro do profeta Amós, toda a história está escrito, só 9 capítulos para você entender. Está toda a história, as profecias, liberada através do ministério do profeta Amós. Algo me chamou a atenção, porque, pastor, Amós é colocado um profeta rural. Amós não foi colocado como Ezequiel, Isaías. Parece que Amós foi um profeta rural, porque as profecias que Amós profetizava, parece que não teve tanta sabedoria como a vida do profeta Ezequiel, como o profeta Isaías. Porque se você for olhar as profecias liberadas pelo profeta Isaías e pelo profeta Ezequiel, como também o profeta Daniel, é totalmente o grau de nível em sabedoria
que cada um tinha, e mostrando que as profecias do profeta Amós aqui eram totalmente diferentes. Porque se nós olharmos o texto do profeta, Amós era um profeta de campo, trabalhador. Amós não era qualquer profeta de cidade, porque existiram profetas no tempo aqui da Bíblia que foram levantados para palácios. Alguns foram levantados numa nação, numa cidade. Amós aqui o texto nos mostra que o profeta Amós, ele foi levantado como profeta numa área rural. Se você for entender, quando Amós é levantado como profeta, a história de Amós, o texto diz que Amós, ele era boieiro, ele tomava conta de um pasto de boi. É por isso que no capítulo 7, verso 14, Amós diz: e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Amós está dizendo: eu não nasci na família de profeta, eu não nasci na família de sacerdote, eu sou simplesmente um boieiro, eu sou simplesmente tomo conta de um gado e simplesmente cultivo sicômoro. Amós tenta trazer para Amazias dizendo: mas mesmo eu sendo boieiro, Deus me levantou como de Deus do profeta. Mas porque a alegoria que Deus traz para cada profeta, como eles profetizam, tem como deixar o texto para mim aqui no capítulo 3, verso 12, a forma que eles profetizam aqui, porque Deus, para falar com o ser humano, com o homem, ele vai tentar trazer na alegoria de tudo aquilo que o homem vive, para ele entender conforme as profecias. Quando ele mostra algo para Isaías, ele está tentando trazer para Isaías o ambiente que ele vive, porque para a gente entender a linguagem de Deus, Deus nos mostra aquilo que a gente tem experiência. Então nos mostra o texto. Para Deus mostrar algo para Amós, Deus precisava trazer algo, porque Amós era um profeta rural. Então Deus precisava mostrar para Amós como se fosse um campo, como se fosse algo que Amós vivia no tempo rural, algo que Amós vivia de experiência em campo. Então nos mostra o texto no capítulo 13, verso 12. Aí assim diz o Senhor. Aí Deus vai dizer para Amós como pastor. Todos nós sabemos que pastor, ele trabalha em campo. Então para Deus trazer a revelação para Amós, Deus precisava instruir, mostrar a Amós, colocar Amós dentro de um campo, e Amós entender a visão que Deus estava dando a ele. Aí Deus disse para Amós, como pastor, livra da boca do leão as tuas pernas e um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel. O que me chamou a atenção aqui, que Deus traz uma revelação nesse texto aqui para Amós. Mas a revelação que Deus traz para Amós aqui, quando Amós recebe uma revelação da parte de Deus, Deus está dizendo que Deus vai livrar da boca do leão as tuas pernas e a orelha de uma ovelha. Presta atenção, a revelação que Deus traz para Amós é essa: Amós, o pastor vai livrar da boca do leão as suas duas pernas e um pedacinho da sua orelha. Algo me chamou a atenção. Por que Deus
Deus não deu uma visão para Amós dizendo: Amós, eu vou livrar o corpo da ovelha. Amós, eu vou livrar os olhos da ovelha. Amós, eu vou livrar o coração da ovelha. Mas Deus mostra para Amós: eu preciso livrar as pernas e um pedacinho da orelha da ovelha. Algo me chamou a atenção também no texto, quando Deus traz uma revelação para Amós. Deus mostra 3 personagens envolvidos nesse texto. O primeiro personagem que Deus mostra para Amós é um pastor que está no seu campo. Esse pastor aqui representa Deus, presta atenção. O segundo personagem que Deus mostra para Amós é uma ovelha, e esta ovelha representa a igreja. O terceiro personagem que Deus mostra para Amós é um leão. Falar de leão, todos nós entendemos. Toda vez que nós falamos de leão, nós falamos de Jesus. Nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá, é o símbolo da maior autoridade máxima do povo judeu. Quando falar do símbolo da maior autoridade máxima para o judeu, eles falam que representa o leão. Mas o texto aqui me mostra, quando o próprio Deus traz essa revelação para o profeta Amós, esse leão aqui está representando o diabo. Pastor, não tem como, se a Bíblia diz que o próprio leão é o próprio Deus. Então os textos aqui nos mostram, e a Bíblia nos garante, que diabo é como um leão, mas não é leão. É por isso que em 1 Pedro capítulo 5 verso 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. O texto não fala que é leão, mas o texto fala que o diabo é como leão. Em outras formas, é a mesma forma de dizer: o diabo tenta ser o xerox de Deus. O diabo tenta ser igual a Deus. É por isso que você for olhar que ele tenta sempre imitar Deus. Que a Bíblia fala, que fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. O diabo também tem a Trindade, que significa o falso profeta, o dragão e o anticristo. É por isso que simboliza o número 666, porque o diabo também, ele tenta ser um xerox, ele tenta fazer tudo o que Deus faz. Então esse texto aqui, quando Deus revela para nós que o pastor iria livrar a ovelha, as pernas e a ponta da orelha da ovelha da boca do leão, isso aqui me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque da mesma forma parece que o diabo, ele viu a forma que Cristo, que representa leão, trabalha em prol da vida do teu povo. Quem aqui não tem medo do rangir do leão? Quem aqui não tem medo quando vê um leão, um selvagem, o rei da selva? Todos nós temos medo. E o diabo sabia, então, para colocar medo no povo, eu preciso rangir também como leão, porque ele sabia a maior autoridade máxima que representa para o judeu é o leão. Outra coisa que me chamou a atenção também no texto, que Amós está dizendo que o pastor vai livrar do ataque do leão a ovelha, e além de tudo também Amós tenta trazer que o pastor vai proteger as pernas da ovelha, que o pastor também vai proteger a ponta da orelha da ovelha. Isso aqui me chamou a atenção. Por que, pastor? Por que Deus resolve livrar as pernas? Por que Deus resolve livrar um pedacinho da orelha da ovelha? Tanta parte que nós não queríamos perder em nosso corpo, mas o texto aqui, ele está me mostrando algo sobrenatural. A primeira coisa que o texto me mostra, por que toda vez que Deus quer trazer uma revelação para um profeta em prol da vida do teu povo, a nação de Israel, o povo de Jerusalém, as meninas
dos olhos de Deus, Deus tenta trazer a revelação para o profeta, mostrando em alegoria o povo como uma ovelha. Mas por que Deus sempre compara o teu povo como ovelha? Tinha tantos animais na Bíblia, mas Deus sempre compara da forma alegórica, que o povo de Deus é como uma ovelha. Eu fui entender e fui buscar hoje, nesta tarde de domingo, o que a ovelha tem de diferente de outro animal. A primeira coisa que eu descobri: uma ovelha, ela tem 4 estômagos. Pastor, que loucura é essa? É, uma ovelha, ela tem dentro dela 4 estômagos. E algo me chama atenção, porque, pastor, o comportamento dela, quando ela ingere o alimento, a história diz que ela tem que ruminar e mascar. A palavra ruminar significa tornar a mastigar. Toda vez que a ovelha ia pôr para fora o alimento mascado, o próprio estômago fazia ela devolver, mascar de novo e ir para outro estômago. Aí isso aqui me chamou atenção. Por quê, pastor? Porque Deus nos compara com uma ovelha. Porque todo alimento espiritual que nós recebemos, quando nós tentamos jogar para fora, o próprio Deus faz voltar para dentro, para mostrar: eu preciso manter a palavra dentro dele, eu preciso manter o alimento espiritual dentro dele. Toda vez que nós queremos desistir, aí Deus faz mascar de novo, masca de novo, pega a comida de novo, volta para dentro. É Deus dizendo: aquilo que eu coloquei dentro de ti, eu não permito sair para fora. Aquilo que eu coloquei dentro da tua alma, do teu espírito, eu não permito sair para fora. Outra coisa também aqui que me chamou a atenção, porque quanto mais mascamos, mais tempo o alimento fica dentro. É a mesma forma de pessoas que mascam chiclete, mascam. Você tem 4 estômagos, sai da forma, mas volta, tenta sair de novo, mas volta, tenta sair a terceira vez, volta, tenta sair a 4ª vez e volta. Outra coisa que me chamou a atenção no texto: por que Deus nos compara como uma ovelha? Eu fui também estudar sobre a ovelha, eu descobri que a ovelha é um dos animais mais débil da face da terra. A ovelha é um dos animais mais frágil, para você entender, na terra. Aí algo me chamou a atenção também. A história diz que toda vez que uma ovelha está próximo da morte, ela sente que está próximo, mas ela não reage com palavra alguma. Pastor, não entendi. É por isso que a Bíblia diz: ele, como ovelha muda, foi para o matadouro. A ovelha sabia que estava próximo da morte, mas ela não falava nada. A história diz que a reação da ovelha, toda vez que ela está próxima da morte, a única coisa que ela faz é chorar, as lágrimas descer aos olhos, mas ela não fala nada. Ela sente que está próximo do matadouro, as lágrimas começam a descer. A única reação da ovelha é essa: descer as lágrimas próximo da morte. Algo me chama a atenção, porque, pastor, se Deus compara a ovelha com a igreja, Deus está comparando. Eu sei que a minha igreja é débil, eu sei que a minha igreja é frágil, eu sei que a minha igreja chora, mas ela não pode falar nada. Ela tem que suportar as dores, ela tem que suportar momentos de riscos, porque toda vez que a ovelha, ela vê que está no momento de risco, momento da morte, ela não faz nada, não reage, mas ela fica calada, derrama lágrimas. Então Deus aqui, ele compara a igreja como ovelha. Mas algo me chamou a atenção, porque, pastor, se ele compara a igreja como ovelha, Deus está dizendo: a
igreja, ela é débil, a igreja, ela é frágil, a igreja, ela percebe os momentos de risco, mas a igreja, ela tem certeza de uma coisa: ela tem um pastor, ela não está sozinha. A igreja tem que entender que ela tem um pastor, a ovelha tem pastor que ainda protege ela, e Deus me autoriza a dizer que a igreja tem Deus que ainda protege ela. Pastor, estou na luta, mas Deus está dizendo: está na luta, mas eu ainda sou contigo. Pastor, eu estou sentindo um momento de risco, mas Deus está dizendo: eu ainda sou contigo. Eu vim aqui esta noite dizer para alguém: você é colocado como ovelha frágil, como ovelha débil, como ovelha que no momento de risco chora, mas Deus está dizendo: ainda você tem pastor, ainda você tem alguém para te direcionar, ainda você tem pastor para te guardar, ainda você tem pastor para te proteger. Eu vim com uma palavra profética este ano de 2021. Deus está guardando a tua igreja. A igreja não está sozinha. A igreja não está sozinha. Tem hora que, como ovelhas, nós olhamos e dissemos: parece que eu estou sozinho nessa batalha. Mas algo me chamou a atenção no texto aqui, porque o pastor, Amós fala que o pastor vai livrar a ovelha da boca do leão, e vai livrar as pernas e um pedacinho da sua orelha. Por que Amós não traz que o pastor ia livrar o corpo da ovelha, que o pastor ele ia livrar a cabeça da ovelha, que o pastor ia livrar o coração da ovelha? Por que Amós não traz que o pastor ia livrar os olhos da ovelha da boca do leão? Isso aqui me chamou a atenção, porque que Amós está dizendo esse texto aqui, que o pastor vai guardar as pernas, as duas pernas da ovelha, duas, não quatro, duas pernas da ovelha, e o pastor também ele vai guardar um pedacinho da orelha da ovelha. Não fala uma orelha completa, um pedacinho. Isso aqui me chamou a atenção. Eu fui entender por que Deus ele se preocupa mais com as pernas da sua igreja. Por que Deus se preocupa mais com um pedaço da orelha da igreja do que falar que Deus está preocupando com o seu coração? É por isso que pessoas não entendem a forma que Deus tenta nos mostrar cada revelação na palavra de Deus. Aí eu fui entender aqui o texto. Por que Deus fala que vai guardar as pernas e um pedacinho da orelha das ovelhas? O que chama atenção aqui, que eu fui entender quando eu li o livro de Êxodo, capítulo 29, verso 20, que está escrito assim. Vamos lá, quem quiser colocar aí, coloca aí. Olha o que está escrito. Por que Deus vai guardar as pernas e o pedaço da orelha? Vamos lá. E degolarás o carneiro, e tomaste do sangue, e o porás sobre a ponta da orelha. Presta atenção. Degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Quando fala em Êxodo capítulo 29, verso 20, aqui está mostrando o início do ministério, a consagração de Arão e seus filhos como sacerdote. Então nos mostra, quando fala aqui da ponta da orelha,
fala do ministério sacerdotal. Presta atenção. Aqui Deus está mostrando o início de uma consagração. A consagração do ministério de Arão e dos seus filhos como sacerdote. Algo me chamou a atenção, porque para consagrar alguém a sacerdote, existem tipos de sacrifícios que devem ser oferecidos a Deus. O sacrifício primeiro oferecido a Deus está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 17. Capítulo 20, verso 17. Então não é 20, é 29. 29, verso 17. Isso aí. E partirá o carneiro em suas partes. Olha como é que tem que sacrificar. Então é o começo de um ministério. Quando Amós estava mostrando, ele estava querendo trazer, é o começo da caminhada de alguém. É o começo ministerial da vida de alguém. Aí ele está dizendo aqui no capítulo 29, verso 17: e partirás o carneiro em suas partes. Olha lá. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas. Então ele fala que o começo do sacrifício para o ministério sacerdotal é preciso lavar as pernas. É preciso lavar as pernas do animal que está sendo sacrificado. Outra coisa que me chamou a atenção no texto aqui, que para a consagração do ministério sacerdotal é oferecido um cordeiro, e o sacerdote, preste atenção, o sacerdote precisa lavar as pernas do cordeiro. Cordeiro nenhum pode ser oferecido antes de lavar as pernas. É por isso que você tem que entender, todo cordeiro, para ser sacrifício nesse tempo, ele precisava tomar dois banhos. Jesus, antes de ser para o sacrifício, ele toma 2 banhos como cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. O primeiro banho quem dá é João, quando batiza ele nas águas. E disse para ele foi batizado, ele precisava tomar o primeiro banho do cordeiro para o sacrifício. O segundo banho que ele precisava tomar é quando aquela mulher lava os seus pés. Quando os pés é lavado, as pernas, os pés, para você entender, é o momento final do cordeiro para ser imolado no sacrifício. Ele precisava tomar 2 banhos. Levítico capítulo 1, verso 9. Vamos lá, que eu vou te ensinar. Levítico capítulo 9. Eu estudei 3 dias para tentar trazer essa mensagem. Eu falei, toda mensagem do primeiro ela nunca sai bem, mas Deus vai me dar graça. Levítico capítulo 1, verso 9. Olha lá. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. Aqui Levítico, para você entender, é o Levítico hebraico, é chamado livro de Vaikra. Levítico é um livro que fala de maiores sacrifícios. Só a palavra sangue, ela tem no livro de Levítico 39 vezes aqui. Só a palavra sangue, ela tem no livro de Levítico 39. O livro de sacrifício, aonde fala, porque o livro de sacrifício, a palavra Vaikra, traduzindo do hebraico para o português, quer significar aproximação de Deus. O livro de Levítico, então, é para nos mostrar a aproximação de Deus. Pastor, eu não entendi, porque todo sacrifício que a gente apresenta é para mostrar que a gente está se aproximando de Deus. Ofertas, holocaustos que são apresentados é para mostrar a aproximação do homem com Deus. É por isso que Salomão, quando ele sobe em cima do monte, ele dá 1000 holocaustos ao Senhor. Deus desce para ele dizendo: parece, Salomão, que você me chamou a atenção. E Deus veio de encontro a ele para mostrar a aproximação de Deus pelo sacrifício. Então o livro de Levítico é para trazer a aproximação de Deus através do sacrifício. Aí o texto continua dizendo
dizendo aqui, presta atenção: porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar, holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Repita comigo: oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Mas pastor, por que você está dizendo oferta queimada do cheiro suave ao Senhor? Porque esse texto em Levítico capítulo 1 verso 9 aqui, esse texto fala do sacrifício de holocausto. Não esqueça disso, sacrifício de holocausto. O que é sacrifício de holocausto? É um dos sacrifícios mais importantes da Bíblia Sagrada, aonde o sacrifício todo ele é queimado para Deus, aonde o sacrifício todo ele é queimado, porque existe sacrifícios que parte do animal é tirado, eles tiram, apresenta algo para a parte de Deus, e tira e queima o que é de Deus e tira o que é do homem. Aqui, quando fala de holocausto, é que está mostrando que todo holocausto precisa ser entregue ao Senhor. É um dos maiores sacrifícios da Bíblia Sagrada, é onde o animal é entregue por inteiro, aonde o animal não é tirado nada dele, aonde o animal é entregue por inteiro. Por isso que quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5 verso 2, Paulo disse assim: e andai em amor. Coloca aí, mostrar, porque senão depois falar: pastor, eu sou um pregador que eu gosto de mostrar o texto, para ninguém falar, nunca vi isso na Bíblia. Efésios capítulo 5 verso 2. Quem está colocando aí? Deixa eu ver. Olha o que diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em que? Cheiro suave. Se Levítico capítulo 1 verso 9 fala do holocausto e está falando do cheiro suave, então Paulo aqui está dizendo que Cristo, ele se apresentou como holocausto, como cheiro suave, dizendo em outras palavras, para você entender, é a forma de dizer: Cristo não vai tirar nada, tudo tem que se entregar para Deus, o teu corpo por inteiro, porque existia um sacrifício nesse tempo que eram tiradas partes do animal. Mas quando Paulo escreve aqui a igreja de Éfeso, capítulo 5 verso 2, Paulo está dizendo que a entrega de Cristo será pelo corpo todo, será todo ele como sacrifício, não vai tirar nada do seu corpo. Aí isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque aqui Cristo não tirou a pele, Cristo não tirou órgão nenhum, ele se apresentou como sacrifício. Em outras palavras, Cristo está dando todo o teu corpo, os olhos, os braços, a pele, o intestino, a boca, o coração, todos os seus órgãos como sacrifício. Cristo entregou a sua carne por mim e por você. Cristo entregou o seu corpo por mim e por você. Cristo, em outras palavras, está dizendo: eu vou entregar minha vida pela igreja, eu vou entregar minha vida pela igreja Portas Abertas do Jardim Alvorada, eu vou entregar minha vida pela sua família, eu vou entregar minha vida pela tua casa, eu vou entregar minha vida pelo teu marido, eu vou entregar minha vida pelo teu filho. Quando Paulo apresenta, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, Paulo está dizendo desta forma, que Cristo vai se apresentar como holocausto, que nada do teu corpo pode ser tirado. Aí o texto nos diz aqui, para você entender, a Bíblia me mostra que o animal, depois de oferecido, as pernas são lavadas novamente, que eu já disse aqui, que 2 vezes o animal para o sacrifício, ele tem que tomar 2 banhos. Êxodo capítulo 29 verso 17 diz: e partirás o carneiro em suas partes, e lavar as suas entranhas e as suas pernas. O que me chamou a atenção aqui, porque a Bíblia relaciona a importância da perna.
perna é um nível muito grande no mundo espiritual, porque Deus podia ter trago para nós a revelação de outra parte do corpo, mas Deus quer mostrar para nós algo. Mostrar o que, pastor? Algo sobre a perna. O que tem a perna, pastor? Na Bíblia Sagrada, a ver comigo, tem muitos, vocês vão entender agora. O que tem, pastor? As pernas na Bíblia Sagrada, a ver comigo, livro de Deuteronômio capítulo 28, lá nos mostra a passagem do povo de Israel. Se você ler o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, você vai entender, lá vai mostrar o passado de Israel, lá vai mostrar o presente da nação de Israel, mas lá também vai mostrar o futuro da nação de Israel. Por isso, se você entender o livro de Deuteronômio capítulo 28, lá fala duas coisas: o capítulo da bênção e o capítulo das maldições que foram liberadas. Então nos mostra aqui que o povo de Israel viveu também tempo de bênçãos, mas eles também viveram tempo de castigo por desobediência a Deus. Tudo no capítulo 28 você vai entender esse texto aqui em Deuteronômio capítulo 28 verso 35. Olha, quando o povo desobedece a Deus, primeiro fala as bênçãos do Senhor, que todo mundo conhece, até um texto: as bênçãos do Senhor nos seguirão todos os dias. Lá também todo mundo conhece esse texto: ei, você terá para emprestar, mas nunca será emprestado. Mas e o que fala também quando a desobediência, o castigo de Deus pela vida do povo de Israel? Olha um castigo que Deus deu ao povo, 28:35, olha aqui: e o Senhor te ferirá com úlceras malignas. Aonde? Aonde? Só no joelho? Mas por que Deus nos disse assim? Eu vou ferir com úlcera o meu povo nas mãos. Eu vou colocar uma enfermidade maligna nos olhos. Eu vou colocar uma enfermidade maligna nos pés. Eu vou colocar uma enfermidade maligna aonde? Na barriga, não. Mas Deus está dizendo em Deuteronômio 28:36, pela desobediência do povo, olha o que eu faço de castigo. Isso aqui, ó: o Senhor te ferirá com úlceras malignas no joelho e nas pernas, de que não possa sarar, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Pergunta para mim assim, agora eu quero ver o pastor. Pergunta para mim, ô pastor, por que Deus vai ferir o povo no joelho e nas pernas? Vocês querem saber mesmo? Quer saber? Quando Deus dá essa sentença ao povo, sabe o que fala? Eu vou ferir com úlceras o seu joelho e a sua perna. Pergunta assim para mim: de quem, pastor? Daqueles que saírem da minha presença. Essa que é a sentença. A sentença é para o ímpio? Não, é para quem andar desviado. Eu vou ferir tua perna. Mas por quê? Só para você entender, a Bíblia não disse assim que quando Cristo voltar, todo o joelho vai ter que se dobrar? Então ele vai ferir aonde? O joelho. Como, pastor? Porque tem uns ainda que vão resistir. Eu não dobro para Jesus. Sabe o que o historiador fala? Que vai vir um anjo, ele vai dar só um joelho na perna da pessoa assim, ó, vai ferir a rótula, que vai ver se na hora ela vai se prostrar de frente de Deus, querendo ou não querendo, até o macumbeiro. Vai ferir a rótula. De pé ele vai ficar diante de Deus? Não, vai ficar prostrado. É macumbeiro, é maçom, pode ser a religião que for, vai ter que se prostrar diante de Deus. Aí algo me chamou a atenção aqui. Por que, pastor? Ele vai ferir as pernas daqueles que afastaram da presença de Deus. Olha a visão que tem o profeta Isaías no capítulo 47, verso 2 adiante. Vamos lá, verso 2. Olha que Isaías disse aqui, olha aí, ó: toma a mó e moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés e descobre as pernas e passa os rios. Por que
E a Bíblia está querendo mostrar uma grande importância aqui das pernas aqui. Isso aqui me chamou a atenção, porque Deus aqui, Ele está dando uma sentença para Israel, através do profeta Isaías. Isaías fala para a nação de Israel, que toma o mó e moe a farinha. Eu vou descobrir a cabeça, eu vou descobrir os pés, e vou descobrir as pernas, e passar os rios. Aqui Deus está dizendo: Jerusalém, eu vou descalçar os seus pés. Deus está dizendo: Jerusalém, eu vou descobrir as suas pernas. Algo me chama a atenção aqui, porque as pernas é importante na Bíblia Sagrada, e assim as pernas é uma das partes do corpo do ser humano aqui mais importante. Na Bíblia não será tocada pelo leão. Se as pernas é uma parte mais importante do corpo, Deus está dizendo a Amós: Amós, eu vou proteger as pernas da minha ovelha. Amós, eu vou proteger a orelha da minha ovelha. O cordeiro tem que ter a sua perna lavada antes para o caminho do sacrifício. E na hora do sacrifício, como eu disse, Jerusalém é sentenciada por Deus, aonde os pés são descalços e as pernas serão descobertas. Todos nós sabemos, quando nós vemos pessoas descalças, quando nós vemos pessoas com as pernas descobertas, parece que Deus está dizendo: eu vou permitir que expõe as pessoas. Quando vê as pernas descobertas e as pessoas descalças, é a mesma forma de olhar uma parte do corpo exposto. Então nos mostra aqui, olha a visão do profeta Daniel, que ele tem sobre uma estátua. Daniel capítulo 2, verso 31 em diante. Olha a visão de Daniel. Esta visão de Daniel aqui é uma visão tremenda. Por quê, pastor? Capítulo 2, verso 31. Olha o que diz o texto: tu, ó rei, estava vendo eu aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Verso 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, a cabeça de ouro, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Verso 33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. O que me chamou a atenção nesse texto aqui, que a Bíblia nos mostra que a perna é um membro do corpo muito importante. Olha o texto em João capítulo 19, verso 31. Vamos lá, João 19, verso 31. Por que Deus está falando das pernas? Eu vou chegar onde eu quero chegar. Por que o próprio Deus está falando das pernas? João 19, verso 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Verso 32. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com que ele fora crucificado. Todos nós sabemos que de 40 açoites, Cristo ele leva 39 açoites. E dos 39 açoites, Cristo levou no seu corpo 468 feridas. Todos nós sabemos que os braços de Jesus foram furados. É por isso que pessoas disserem a mão, o certo foi aqui, foram furados. E também colocaram na cabeça de Cristo uma coroa de espinhos.
espinho. Essa coroa de espinho é chamado de espinhos indiano. Alguns também falam que é espinho da China, que ele mede mais ou menos de 6 a 7 centímetros. E eles falam que quando esse espinho toca na pele, traz uma febre muito alta. A coroa de Jesus não cabia no seu crânio, e quando colocaram a coroa, como não coube, o texto diz que os soldados de Roma, eles pegam uma cana e começam a bater na cabeça de Jesus, para aquela coroa entrar dentro da sua cabeça. Imagina então os espinhos entrando, perfurando o cérebro, perfurando os ossos, passando perto dos ossos do crânio. Imagina a dor que Cristo sentiu. Alguns historiadores também dizem que de um dia para outro eles colocaram uma capa vermelha em Jesus, e quando chegaram de quinta para sexta, eles pararam de bater um pouco e cobriram Cristo com um pano de linho fino, de veste vermelha, que representava um rei. Colocaram nele uma veste como se fosse um manto de linho de uma veste sacerdotal. E de quinta para sexta, que começou os açoites de Jesus, eles colocam o pano na carne viva, porque ele já tinha levado 468 feridas. Algumas feridas estavam expostas na carne, saindo muito sangue. Alguns historiadores dizem que a costela de Jesus você via nítido aos olhos nu. Eles jogaram em Cristo um manto vermelho, e daquela quinta para sexta, o sangue que saía no corpo de Cristo passou a grudar naquela capa, secou no corpo. Mas na sexta-feira, os soldados de Roma pegam a capa e puxam. Parece que eles puxavam a pele toda de Cristo, e as feridas eram abertas de novo. O texto também, a história diz que Cristo foi colocado na cruz do meio. Em cima da sua cabeça estava escrito em 3 línguas: Rei dos Judeus. Em cima da sua cabeça estava escrito em 3 línguas: Reis dos Judeus. Por que, pastor? Porque todo crucificado naquele tempo, em cima da sua cabeça era escrito o crime que ele tinha cometido. Em outras palavras, o crime que ele tinha cometido era exposto antes da crucificação. Atenção, por quê, pastor? Era o dia de Páscoa, e antes da Páscoa existia uma lei judaica que um dos criminosos que tivessem encarcerados e condenados podia ganhar libertação no dia de Páscoa. A história diz que Pilatos, ele precisava dar a sentença, e como ele não queria dar a sentença, Pilatos diz: deixa esse povo escolher quem vai para a cruz do Calvário. Nós estamos no dia de Páscoa, na sexta. Antes da Páscoa, alguém precisa ser solto. Mas quando Pilatos sabia que Cristo, ele não tinha nada de acusação, Cristo não tinha sido como condenado, na mente de Pilatos, Pilatos disse assim: eu sei que eu vou colocar Jesus e Barrabás, e como Jesus não tem nada, não tem crime algum, eu sei que este povo vai gritar: solta Cristo, e manda Barrabás. Mas algo me chamou a atenção no texto aqui, que no meio da caminhada, quando colocaram Barrabás de um lado, quando colocaram Cristo do lado, todo o povo começou a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. E todos nós sabemos, naquele tempo, se estudar a história de Barrabás, Barrabás era um dos piores criminosos daquele tempo. Toda essa história conhecida, todos daquela cidade conheciam a história de Barrabás. Porque, pastor, Barrabás era um grande ladrão. Além de Barrabás ser ladrão, a história diz que ele era assassino. Além de Barrabás ser assassino, a história diz que Barrabás também era um estuprador. Ele molestava
estuprava as mães em frente às crianças. Em outras palavras, Barrabás estuprava as mães e deixava as crianças assistindo aqui. E todo este povo aqui sabia que nesse dia de tribunal alguém precisava ser liberto. Nesse dia de tribunal, Pilatos dá sentença para o próprio povo aqui decidir, para a multidão decidir. Algo me chamou a atenção, que uma multidão enfurecida começa a gritar: liberta Barrabás e crucifica Jesus, liberta Barrabás e crucifica Jesus, liberta Barrabás e crucifica Jesus. E a Bíblia diz: como ovelha muda, ela ainda ficou calada. A Bíblia diz: como cordeiro mudo, ela ainda ficou calado. Mas imagina Jesus olhando para o meio do povo, dizendo: a multidão que está me julgando, a multidão que está me mandando para a cruz, foi a mesma multidão que eu sustentei com 5 pães e 2 peixinhos. A mesma multidão que está me mandando para a cruz foi a mesma multidão quando eu entrei na entrada triunfal de Jerusalém, disse: Hosana, Hosana, filho de Davi, Hosana, Hosana, filho de Davi. Jesus estava dizendo: a mesma multidão que eu vim para livrar é a mesma multidão que está me julgando, a mesma multidão que eu matei fome é a mesma multidão que está me condenando, a mesma multidão que eu vim para morrer por eles é a mesma multidão que está mandando para a cruz do Calvário. O que me chamou a atenção no texto aqui, que eles disseram: liberta Barrabás. Crucifica Jesus Cristo. E fim do mestre, Jesus capítulo 4, verso 32. Eu vim ler isso. Levítico capítulo 4, verso 32. Olha o que diz o texto: mas se pela sua oferta trouxeram uma cordeira para expiação de pecado, sem mancha a trará. Está aqui. Se for para trazer uma oferta por expiação do pecado, sem mancha a trará. Então, quando aquele povo aqui me chamou a atenção, se eles gassem Barrabás sem eles saberem, Barrabás não podia como sacrifício aquele dia. Esse povo, sem saber, ele estava mandando o sacrifício certo. Pastor, não entendi. Só para você entender, nesse tempo aqui, antes da Páscoa, toda pessoa que tinha pecado, preste atenção, todo aquele que tinha pecado, ele precisava trazer uma oferta ao Senhor. Ele precisava trazer um holocausto. E a Bíblia diz que todas as vezes que eles traziam, quando chegasse com o animal, eles tinham que colocar as suas mãos em cima da cabeça do animal para ser sacrificado. E quando eles colocavam as mãos, eles diziam: eu transfiro toda a minha culpa para este animal, eu transfiro todos os meus pecados para este animal, eu transfiro todos os meus erros para este animal. E depois o cordeiro era sacrificado. Então o que me chamou a atenção no texto aqui é a mesma forma que quando Cristo é mandado para o matadouro, ele é mandado como ovelha muda. Parece que todo aquele povo estava colocando a mão na cabeça dele, dizendo: eu estou transmitindo os meus pecados para ele, eu estou transmitindo os meus erros para ele, eu estou transmitindo a minha caminhada errada para ele. Então nos mostra que quem mandou Jesus para a cruz fomos nós. Então nos mostra que quem mandou Jesus para a cruz fomos nós. Não foi gente de fora, foi os
próprios que estavam dentro. Porque, pastor, não podia ter manchas, o cordeiro não podia ter mácula, e Jesus era o cordeiro perfeito. Sem eles saberem, eles estavam mandando o sacrifício certo. Outra coisa que me chamou a atenção, porque todo cordeiro, antes dele ir para sacrifício, ele tem que passar por uma revista. Pastor, não entendi. Ele tem que passar pelos olhos do sacerdote. O sacerdote tem que dizer assim: esse cordeiro não tem mancha, esse cordeiro não tem ferida. Todo aquele cordeiro que era sacrificado, o sacerdote estava na ponta do altar, pegava o cordeiro, molhava o cordeiro na água, levantava o cordeiro para saber. Como o cordeiro tinha muito pelo, o pelo molhado mostrava se o cordeiro tinha ferida no seu corpo, o pelo molhado mostrava se o cordeiro tinha mancha no seu corpo, o pelo molhado mostrava se o cordeiro tinha mácula no seu corpo, se ele tinha alguma coisa que não servia para sacrifício. É por isso que o cordeiro precisava de banho, para ver se o cordeiro estava preparado. E todo sacerdote tinha que olhar o cordeiro. Tinha que olhar quem? Aí, se Jesus era o cordeiro, tinha que ter alguém que tinha que examinar e olhar. Espera aí, este aí não tem nada de errado, ele está perfeito. Sabe onde está isso? Evangelho de João, capítulo 19, verso 4. Vamos lá. Vamos rápido. Vamos rápido. Olha o que diz o texto. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis que vou-lo trago por fora, para que saibas que não acho nele. Em outras palavras, Pilatos está dizendo: não acho nele erro, não acho nele defeitos. Então este sacrifício aqui, sem Pilatos saber, ele estava fazendo o papel de sacerdote, dizendo: é o sacrifício perfeito. Porque se fosse Barrabás, o que ele ia dizer? Esse aqui não está perfeito não. Precisava da confirmação de um sacerdote se o sacrifício estava perfeito. Aí algo me chamou a atenção. Por quê, pastor? Para você entender, João, ele teve uma visão, e a visão que João teve, ele escreve a carta, o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 1 adiante. Olha a visão que João teve. Esta visão aqui é uma visão extraordinária. Olha a visão que João teve aqui. Vamos lá? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? Quem está sentado no trono? João está vendo Deus, e na tua mão direita um livro, escrito por dentro e por fora. E esse livro está selado com 7 selos. E quando João vê isso aí, olha o que diz o texto: e vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Aí o anjo grita para ele: ô João, quem é digno de abrir o livro que está na mão daquele que está sentado no trono e está atado? Em outras palavras, está selado com 7 selos. Olha o verso 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o livro, nem olhar para ele. Ele responde: ninguém, não tem ninguém no céu e não tem ninguém na terra que pode abrir o livro e nem pode olhar para ele. Em Apocalipse capítulo 5 verso 4 diz: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí João começa a chorar. João começa a chorar na visão. Quando João começa a chorar, os anciões começam a dizer no verso 5: e disse o
um dos anciões: não choreis, João. João não chora. João não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Verso 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Não entendi. João está dizendo: eu vi um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E este cordeiro, ele tomou o livro da destra que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas em suas mãos, tendo eles salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, as orações da igreja. Aí ele disse assim, que quando eles se prostram com as salvas de ouro cheio de incenso, que estão as orações da igreja dos santos, ele continua dizendo: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povos e nações, e para o nosso Deus fizeste reis, sacerdote, e eles reinarão para a terra. E quando João diz: e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdote, João está dizendo: o povo não será mais escravo. João está dizendo: a escravidão terminou na cruz. Aquilo que o diabo diz é meu, Deus está dizendo: eu paguei preço na cruz do Calvário, e eu não abro mão de você. Eu não abro mão da igreja, eu não abro mão da sua família. Eu vim aqui esta noite dizer para alguém: Deus não abre mão de você. Não abre mão. Mas pastor, Deus abre mão? Algo me chamou a atenção, porque quando ele entrega com o cordeiro, ele diz que nenhuma condenação há contra nós. E algo me chamou a atenção nesse texto aqui, porque imagina agora na ceia do Senhor. Aprenda uma coisa: quando você levantar o seu cálice, lembra que o cordeiro derramou o teu sangue. Quando você pegar o pão, lembra que o cordeiro permitiu que o corpo dele fosse partido por mim e por você. Quando você pegar o cálice, você lembra, o sangue dele foi derramado para mim estar aqui hoje. Quando pegar o corpo, fala, o corpo dele foi partido para mim estar aqui hoje. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. A história diz que quando alguém era condenado naquele tempo, em cima da tua cabeça eles colocavam o crime que eles tinham cometido. Em Jesus estava escrito Rei dos Judeus. Mas a Bíblia diz que havia 2 ladrões, um do lado direito, um do lado esquerdo. E em cima da cabeça deles, alguns historiadores dizem que estava escrito ladrão, assassino, profanos e estrupadores. Eles estavam escritos da mesma forma, porque os 2 cometiam o mesmo crime. Algo me chamou a atenção, porque, pastor, estudando a história de Dimas e Gestas, que são os 2 ladrões
da cruz, algo me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque só um ladrão ia morrer. Qual deles, pastor? É com o nome Gestas. Mas quando pegaram Gestas para ser crucificado, a história diz que um historiador chamado Adam Clarke, ele disse assim que o texto mostra que o próprio Dimas disse assim: se vocês for matarem Gestas, eu também vou morrer com ele. E por causa disso aqui, eles levaram Dimas para o sacrifício da cruz. Por que, pastor? Porque eles tinham feito uma aliança. O historiador disse assim que Dimas e Gestas, eles conheceram no deserto, aonde os salteadores, os ladrões daquele tempo, esperavam pessoas passarem e roubar. E quando Dimas e Gestas se conheceram cometendo o mesmo ato. Quando eles cometeram o mesmo ato, eles disseram: vamos fazer uma aliança. A gente vai roubar junto. O que a gente roubar, se a gente se dá bem, se deu bem. Mas a gente vai roubar quando um se der mal, todos os dois vão se dar mal. A história diz assim que eles fizeram uma aliança. Eles roubaram junto, eles foram presos junto, e eles também foram crucificados juntos. É por isso que Dimas disse assim: se for matar Gestas na cruz do Calvário, eu também morrerei com ele. Aí a história diz o que eles fizeram uma aliança inquebrável no dia da crucificação. Algo me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque Dimas estava à direita de Jesus e Gestas, pastor, ele estava à esquerda de Cristo. Aí algo me chamou a atenção, porque a aliança que eles fizeram aqui era uma aliança inquebrável. Mas a Bíblia diz que Dimas disse assim: se tu é rei dos judeus, presta atenção. Gestas diz assim: se tu és rei dos judeus, desce dessa cruz. Eles primeiro começaram a afrontar Jesus, mostrando que ele não era o verdadeiro Messias. Aí algo me chamou a atenção, que Dimas disse assim, olhando para a cruz, porque quando Dimas olha, ele vai olhar o crime que estava escrito em cima da cabeça de Cristo. Lá estava escrito Rei dos Judeus. Não tinha crime igual dele estava: ladrão, assaltante, profano, estuprador. Em cima da cabeça de Cristo estava escrito Rei dos Judeus. Aí Dimas disse assim, dessa forma: ei, Gestas, este homem não é digno de estar aqui. Ele não é digno, ele não cometeu crime algum. Ele não cometeu crime algum. E Dimas disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Dimas, você vai inaugurar a porta da entrada do paraíso para muitos que vão vir depois. Quem inaugurou a entrada do paraíso foi Dimas, entrando com Jesus. Aí algo me chamou a atenção aqui, porque Jesus mostrava: a você foi ladrão, foi profano, você foi estuprador, você foi enganador, mas você vai entrar na porta do paraíso pela porta da frente, não pela porta do fundo. Você vai entrar honrado. Outra coisa que me chamou a atenção, porque a aliança de Dimas e Gestas é quebrada na cruz do Calvário. Pastor, eu não entendi, porque eles andaram junto até na cruz do Calvário, mas depois da cruz, cada um seguiu o seu caminho. Dimas foi para o paraíso e Gestas, pastor, ele foi para o outro lado. Então nos mostra que aqui uma aliança que foi quebrada na cruz do Calvário. Pastor, eu não entendi. Você quer entender agora? A aliança de Dimas e Gestas só foram quebradas quando eles aprenderam que Cristo, quando está no meio, ele quebra todo o mal. Aprenda uma coisa: para você quebrar algum pacto contra o teu casamento, coloca Deus no meio dele. Para você quebrar barreiras no seu ministério, coloca Deus no meio dele. Para você quebrar falência contra a tua empresa, aprenda a colocar. Toda vez que você aprender a colocar Deus no meio, ele quebra toda aliança errada que foi feita. Os judeus disseram assim: agora Cristo foi crucificado, vamos lá agora, vamos pedir Pilatos para antecipar a
morte, vamos quebrar as pernas dos crucificados. O texto diz que quando, preste atenção, quando eles foram quebrar as pernas dele, quebraram a perna de Dimas, depois passaram a quebrar a perna de Gestas, mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, um soldado gritou: não quebra, porque ele ainda, ele já está morto, ele não vive. Isso aqui é uma profecia que o salmista diz: nenhum dos teus ossos podem ser quebrados, nenhum dos seus ossos podem ser quebrados. Mas eles dizem assim: mas nós temos que ter certeza que ele está morto. Nós precisamos ter certeza que ele está morto. A Bíblia diz que eles colocaram uma lança e furaram o lado direito de Cristo, colocaram uma lança e furaram do lado direito. Aí eu entender, toda pessoa quando morre, ele entra em estado de decomposição, e alguns minutos depois, algumas partes do seu corpo começam a se romper. Uma das primeiras coisas que se rompe na vida daquela pessoa que perdeu a vida, que é morto, é o fígado, aonde filtra a água. Aquela parte é rompida. A segunda parte que rompe é o cérebro, aonde tem mais água no corpo humano. É por isso que quando Jesus é furado, a Bíblia diz que do corpo dele saiu água e sangue. A história diz que as veias capilares começam a romper. As primeiras coisas, quando a pessoa está morta, começa a sair bactéria para poder consumir tudo que há dentro do teu corpo. Aquilo ali é uma forma do corpo ali se mover, do corpo ali sumir sobre a terra. Algo me chamou a atenção, para ter certeza da morte. Aí eles colocam a lança, saiu água, saiu sangue, porque os dois se ajuntaram, e quando se ajuntaram, saiu água e sangue. Eles disseram: agora eu sei que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles iam quebrar a perna, mas não quebraram as pernas para se cumprir a profecia. As pernas precisavam ficar de pé. Mas por que, pastor, que o próprio Deus revelou a nós? Eu vou livrar a ovelha da boca do leão, eu vou livrar as pernas e a ponta da tua orelha, porque João capítulo 10 verso 2 diz: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. No verso 11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Moisés: fala com o meu povo que eu morro, mas eu não permito Satanás tocar. Fala com o meu povo que eu sofro, mas eu não permito eles sofrerem. Fala com o meu povo que eu entrego, mas eu não permito eles se entregar, mesmo no meio da dor. Eu estou dizendo para alguém: pastor, está doendo, mas não para. Pastor, está difícil, mas não para. Ele sentiu dores pela cruz, ele sentiu dores 468 feridas no corpo, mas não parou. Ele sentiu dor quando colocou a veste para o chão, mas ele não parou. Pastor, você está dizendo que então não é motivo para você parar? Continua, que este ano de 2021 Deus tem grandes coisas para realizar sobre a sua vida. Termino. Por que ele disse que ele ia livrar? Ele queria mostrar: pode tocar na minha, que eu sou o sacrifício perfeito. No terceiro dia eu ressuscito. Mas tocar nas minhas ovelhas, nas pernas, e tocar na ponta da orelha. Sabe por quê? Por quê, pastor? Sabe para que eles ungiam a ponta da orelha do sacerdote? Pergunta: por que, pastor? Para ele aprender a ouvir só a voz de Deus. Tem gente que tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Ouve a voz do fofoqueiro, do caluniador, mas esquece de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está dizendo: eu não abro mão de você essa noite, não abro mão do seu chamado.
chamado, não abro mão do seu ministério. Eu morri por vocês. Coloca de pé.